comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, en el programa anterior nosotros habíamos hablado del golpe del 76, la pérdida de los derechos en la era Macri, ¿no es verdad? Sí, lo hemos centrado un poco en el tema de la pérdida o cómo se fueron limando algunos derechos. Y aprovechando ahora la semana que también significó un golpe de Estado en el año 64 aquí en Brasil, el 31 de marzo o el 1 de abril, vamos a continuar con Brasil. Pero antes vamos a comenzar por nuestra sección Una Adentro. Y viene de Brasil y tiene que ver con golpe militar. El 16 de marzo, el plenario del Supremo Tribunal Federal determinó por unanimidad que sea restricto el acceso a los archivos de los juicios realizados por el Superior Tribunal Militar durante la época de la dictadura. En realidad ya lo había determinado en el 2006, pero en una interpretación que, según dice la ministra Carmen Lúcia, que es la presidenta del Superior Tribunal Federal, ni una simple lectura daría para que uno entienda eso. El Superior Tribunal Militar decía que tenían que revelar los archivos que fuesen públicos y no los archivos que fuesen secretos. Y aquí nos vamos metiendo un poquito en el tema y tenemos que decir que durante la dictadura militar los juicios de los presos políticos en el Tribunal Superior Militar se dividían en secciones públicas y en sesiones que eran... Sí, secretas, privadas. Claro. A ver, Ramiro, si entendemos un poco, que yo desconocía este tipo de organización. Durante el golpe militar, el Superior Tribunal Militar era el que perseguía, diríamos, o juzgaba a los presos políticos. Buena pregunta. Durante la dictadura militar aquí en Brasil se realizaban los actos institucionales, que en realidad hubo 17. Los más importantes fueron los primeros 5, que eran leyes que hacía el Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y tenían fuerza de ley. En el número 5 determinaron que todos los juicios que atentasen contra la seguridad nacional no serían más juzgados por el Tribunal Superior Federal y sí por el Superior Tribunal Militar. O sea que prácticamente todo lo que fuera delitos contra el régimen o y por ende contra la nación estaban en el Superior Tribunal Militar. Y aquí las sesiones se dividían públicas y privadas, ¿no? Las que eran públicas eran los alegatos orales de los abogados, y en las sesiones secretas que se grababan, ahí estaban los debates y los votos de los ministros que componían el tribunal. Entonces ahora se decidió que todo tiene que ser público y que todo el mundo tiene que tener acceso. Y bueno, como siempre, ¿no? El argumento jurídico es que la publicidad de los actos procesales garantiza el acceso de los investigados a las sesiones del juicio, ¿no? Independientemente de cuál haya sido la clasificación que le hayan dado anteriormente. Entonces ahora se ha determinado que tiene que darse publicidad. Qué importante que pueda darse conocimiento a estos hechos, que si no quedarían ocultos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección ahora de terror. Tiene que ver ahora con la actualidad. Tenemos un hecho gravísimo que ocurrió hace poco tiempo, el día 21 específicamente. Moro nuevamente determina coercitivamente una declaración, ahora no contra un político y sí contra un bloguero. Tenemos que colocar un poco qué ocurrió en el tiempo. Más o menos hacia fines de febrero del año pasado, el día 26, un bloguero, Eduardo Guimarães, del blog de la Ciudadanía, revela que él tenía una información del Tribunal de Curitiba que dirige el juez Moro, información por la cual se sabía que a Lula da Silva lo llevarían coercitivamente a declarar a Curitiba. Y tenía el número del proceso y lo publica en su blog.
Y bueno, este procedimiento judicial ocurrió que fue cuando a Lula lo llevan a declarar forzosamente. Eso significó que entraran en su departamento, se llevaran todos los objetos informáticos, inclusive hasta hoy no le han devuelto la tablet a su nietito, que entraran en el Instituto LILS, que es el Instituto de Conferencias que comanda las charlas y conferencias que da Lula. Uh-huh. O sea que te confirmó la información de este bloguero que se le había hecho llegar un periodista. Bueno, pasaron ya bastante tiempo, estamos hablando de febrero del año pasado. Más de un año después, ahora el día 21, la Policía Federal llega a la residencia de este bloguero y con orden del juez Moro lo llevan a declarar también forzosamente. Le requisan todos los medios electrónicos, pendrive, agendas, teléfonos, teléfonos inteligentes, la computadora, todo lo que tenía en su poder se lo requisan de una manera inclusive hasta, podríamos decir, vejatoria, porque lo hacen a la hora de la mañana muy temprano. La esposa estaba con un baby doll y le dice a la policía, bueno, por favor, déjenme por lo menos vestirme, ponerme un salto de cama. No la dejaron vestirse. Fue una cosa terrible. Y lo llevan a declarar a la Policía Federal en calidad de ¿qué? De testigo. De testigo. Exactamente. Y supuestamente porque estarían investigando a quién hizo esa infiltración, porque eso constituiría el crimen de violación de sigilo funcional. ¿Y el bloguista no tiene derecho de protección de la fuente? Ahí está, Osvaldo. Según el juez Moro, no tiene, porque no es periodista. Pero según el Superior Tribunal Federal, tiene. ¿Por qué? La garantía es para todo el mundo, la garantía del respeto a la fuente, porque el derecho de la prerrogativa constitucional de la libertad de expresión está en la Constitución del 88 como una norma de interés público erga omnes. Entonces no hace falta que sea realmente un periodista. De todas maneras, habría que aclarar que allá los blogs en Brasil tienen una función mucho más periodística que la que hay acá en la Argentina. Es verdad lo que decís, Osvaldo. Inclusive, y otra de las cosas es que el sindicato de los periodistas hace unos años atrás quiso de alguna manera reglamentar e impedir que las personas que no tuvieran un título de periodista pudieran ejercer el periodismo. Y el Tribunal Superior de Justicia Federal, nuevamente, ha dicho que no es requisito necesario tener un título universitario de periodista para ejercer el periodismo, que el periodismo es una función y no una profesión. O sea que el juez Moro aquí estaba actuando absolutamente contra lo que había establecido el Supremo Tribunal Federal. Pero además, Osvaldo, ahora no importa si no conoces muy bien la legislación aquí de Brasil, vamos al sentido común jurídico. Si un juez es procesado por una persona, ¿ese juez puede juzgar a esa persona? Habría cuestiones que evidentemente impedirían que un juez pueda jugar en esa circunstancia. Él tendría que haberse excusado y si en algún caso le plantean, lo recusan, lo tendría que aceptar porque realmente tendría intereses en la causa. Bueno, es lo que ocurrió en este caso. El bloguero Guimarães, inició un proceso contra él en lo que sería aquí en Brasil el Consejo de la Magistratura, que aquí es la Comisión Nacional de Justicia. Y, por su vez, el juez Moro inició otra causa contra este bloguero, porque en un tuit este bloguero habría dicho que lo que está haciendo el juez Moro iba a ir en contra de su trabajo y de su vida. Pero refiriéndose, se refería a los que leyeran el tuit, ¿eh? Uh-huh. No al juez Moro. Ahí, el mismo sitio de ultraderecha al cual Moro ahora le dio una entrevista explicando por qué este hombre no es bloguero, interpretó como que era una amenaza al juez Moro, porque diría que lo que está haciendo el juez Moro acabaría con el trabajo del juez Moro y con la vida del juez Moro. Con eso, el juez Moro le inicia una acción por amenazas. Y ahora esta otra. O sea, si ya había motivo para excusarse por haber sido, cuestionado en el Consejo de la Magistratura, lo que aquí es la Comisión Nacional de Justicia, ahora máxime cuando él mismo, querella al propio bloguero, ¿no? Parecería y tiene toda la apariencia de una arbitrariedad manifiesta. El abogado y periodista también uruguayo Edison Lanza
relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano independiente que está ligado a la OEA, criticó al juez Moro por esta conducta coercitiva contra el bloguero y dijo que es un caso gravísimo, ¿no? Porque no se puede someter a un periodista a que revele la fuente. Y como él dice, no se combate la corrupción sin libertad de prensa, ¿no? Aquí principales periodistas se han manifestado en contra, inclusive los que defienden la Operación Lavallato, ¿no? Algunos como Nassif, por ejemplo, que es bastante crítico, ha criticado bastante este accionar de juez Moro, porque, como dicen, ¿no? Como que ha cruzado el Rubicón. Ahora sí ya estamos en un estado de excepción declarado, ¿no? Y bueno, vamos a nuestra parte principal del programa. Contamos con la colaboración aquí de Brasil, de Rubens Diniz, que es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Pablo y miembro del Grupo de Relaciones Internacionales, GRRI, ¿no? Sí. Y has trabajado inclusive con comparaciones entre la diplomacia argentina y brasilera, ¿no es verdad, Rubens? Sí, nuestro tema de investigación es cómo se da la política exterior de Argentina y de Brasil entre 2003 y 2013, ¿no? Y cómo ella piensa la región y pensaba la relación con el mundo, ¿no? Antes, vamos a escuchar un tema musical que nos propone nuestro invitado de hoy. Hoy Rubens es el que pone la música, que es un samba llamado A Humanidade, de A Velha Guarda do Imperio Serrano. ¿Qué te parece? Sí, como primer tema vamos a ver qué nos recomendó Rubens. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. Quem tem muito quer ter mais, quem não tem resta a sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, quero paz, quero trabalhar pra poder ter. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. O mal suplantou a
a bondade. A mentira superou a verdade. O mal suplantou a bondade. A mentira superou a verdade. Quem tem muito quer ter mais. Quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, quero paz. Quero trabalhar pra poder ter. É tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É só. Bueno, el tema que acabamos de escuchar lo eligió nuestro invitado Rubens. Rubens, por que has elegido este tema, a humanidade da Escola de Samba Império Serrano? Império Serrano é uma das escolas mais tradicionais do Rio, é uma escola das primeiras compositoras, onde as compositoras mulheres começaram a ter seus sambas ouvidos, não? É uma escola muito tradicional e a letra diz muito sobre o momento, não? Os direitos humanos são iguais, pero existem as classes sociais. Uma reflexão muito interessante oriunda do mais profundo do popular e uma manifestação cultural brasileira, ¿no? Bien, y vamos a volver a hablar de un tema que también nos asemeja bastante, ¿no? Que es la cuestión de los golpes de Estado y de la pérdida de los derechos en los nuevos tiempos que corren en ambos países. Antes que mais nada, muchas gracias por participar, ¿no? O sea, al tema que vos introduz, ¿no? O sea, después de un período a donde se puede de una manera o de otra decir que esses últimos anos, ¿no? Que se viveu um certo período de uma posição desses países, não tanto da Argentina e Brasil, mais autônoma com respeito aos demais países do cenário internacional, projetos políticos que, digamos, incorporassem a dimensão social e a dimensão da inclusão econômica, não, como uma prioridade. Passado esse período, não, hemos visto uma forte reação acá em Brasília, de outra maneira em Argentina, não, de setores econômicos, das elites econômicas, não. Há uma crise, não, internacional, e nesses momentos de crise sempre há uma disputa ao redor do pressuposto, não. Quem paga a conta por la crise? Los detentores de maior ganância ou as pessoas menos possuídas, não? Com menos. Em geral, acaba sendo uma disputa nesse sentido. Me parece, Ramiro, me parece, Osvaldo. Isso creio que é um pano de fundo que está por trás dos últimos acontecimentos acá. Quem paga o preço da crise? Interesantísimo, Rubens, lo que estás colocando, porque también de alguna manera nos introduce al tema del golpe en Brasil en el año 64, que ahora, en estos momentos, digamos, de restauración, llamémosle conservadora, pero vienen en un segundo momento de lo que fue una verdadera puja distributiva, donde los sectores del trabajo tenían, tanto en el gobierno de Lula como de los Kirchner, o del gobierno de João Goulart, al que vamos a ir ahora, como en el gobierno de lo que fue el post-peronismo, la lucha social era por la puja distributiva, quien se quedaba con una parte mayor de la torta, ¿no? De la renta nacional. Y ahora parece que esa lucha que teníamos se ha transformado en quien paga la cuenta de la crisis. Sí, hablando especificamente de Brasil, ¿no? En Brasil, todas las veces en que se ha
formatado traços de um projeto nacional com uma perspectiva internacional autonomista, um projeto nacional com uma perspectiva de desenvolver o país economicamente e incluir economicamente determinados setores, não? Em um determinado momento, parte das élites do Brasil optaram por romper com a democracia. Se tu miras 1954, não? Ou seja, foram os governos de Vargas, de Getúlio Vargas, em sua complexidade, que estabeleceram os direitos laborais, não? Acá sintetizados em uma lei, a CLT, não? Foi esse período que se lograram da Previdência Social, vacaciones, direitos dos mais diversos à classe trabalhadora. Por outro lado, também, com perspectiva de projeto econômico autônomo, não? Foi no momento que se ha criado a Petrobras, não? A empresa pública petroleira brasileira. E a pressão ao redor de Vargas foi imensa, com os mesmos argumentos que han surgido na tensão e que levaram à derrocada da presidenta Dilma, não? Argumentos muito similares. O desenlace de isso foi o suicídio de Vargas, que alargou a crise por mais 10 anos, não? E em 64 o que vimos foi novamente as élites brasileiras, não? E uma parcela da classe média flertando contra a democracia, objetivamente por razões de uma pugna distributiva, não? Porque não queriam perder certos privilégios, ou melhor, não queriam ver que outros setores ascendendo socialmente, e mais ou menos foi o que passou por agora, não? Com esse golpe de novo tipo. Muito delicado, Osvaldo e Ramiro, não? Pois, e digo a vocês, não, que são abogados, conhecem o processo que determina o Estado Democrático de Direito, não? É um processo que fragiliza o Estado Democrático de Direito, o que estamos vendo hoje em Brasil. Rui Barbosa, que é um dos principais juristas brasileiros, disse, não? A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Hoje, nós esperamos que há em Brasil, dentro do Estado democrático, há um certo estado de exceção, não, para algumas coisas. O impeachment de Dilma foi um processo legal, não? O impeachment é reconhecido na Constituição, que tinha um objetivo em cortar o caminho a uma outra força política de chegar ao poder. Foi um processo de impeachment que se ha dado sem bases materiais, sem provas, não? Simplesmente em ilações. Pero isso é fragilizado profundamente na Constituição de Brasil de 1988, não? Que é o Pacto de la Reabertura Democrática. Então, hoje há uma conjuntura muito complexa no Brasil, eu te diria, porque há uma aparente normalidade da situação, pero há poderes paralelos, há um desequilíbrio entre os poderes e há certo nível de autonomia de algumas estruturas do Estado, não? Notadamente o Ministério Público, notadamente setores da Polícia Federal, notadamente a Procuradoria General da República, não? Alguns la chamam de Partido de la Lava Jato, não? O Partido de la Justiça. Começaram a ser política. Y yo le agregaría a esos actores que has colocado, Rubens, los jueces de primera instancia, porque supuestamente dentro del control que se desprende de la Constitución del 88, la Policía Federal tendría que tener un contralor, un contrapeso en el Ministerio Público Fiscal, que por su vez tendría que estar de alguna manera vigilado, custodiado por los jueces de primera instancia. Ahora, ¿qué pasa cuando los tres trabajan mancomunadamente, como si fueran uno solo? Ahí la cosa se complica porque no hay contrapesos, lo de siempre, ¿no? ¿Quién vigila al vigilador? ¿No es verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, los jueces de primera instancia, hoy todos desean ser superhéroes, ¿no? Todos quieren ser un Moro. Llama mucho la atención un juez de primera instancia de Rio que está actuando en ese proceso en una causa
correlata a la Operação Lava Jato, que parte de suas sentenças são fundamentadas por la Bíblia. De que estamos falando? Como isso pode ocorrer, não? Há uma inversão de valores ali, não? E há uma fragilidade do Estado Democrático de Direito. Uma coisa que chama muito a atenção é o tema esse da Operação Carne Fraca, não? Que atinge a los frigoríficos brasileiros, um setor importante da economia brasileira. Ao que tudo indica, a Operação Carne Fraca se ha produzido para além do problema que pueda vir existir com algum dos produtores esses, não? Se ha generado a partir de uma pugna entre setores da Polícia Federal. A chefia da Polícia Federal tende a cambiar nesse período. Existem 2 candidatos e se montou uma operação para dar visibilidade a um dos candidatos a comandar esse órgão, não? Ou seja, há um autonomismo, uma coisa um pouco sem controle, que por mais que pueda ter problemas, foi uma operação que mobilizou mais de 1.000 policias, uma operação espetáculo, não? Muito propagada por la mídia, muito propagada por alguns setores, pero é uma demonstração de que há uma profunda crise institucional no Brasil, não? O impeachment, esse golpe, não, de novo tipo, os que han dado ele diziam que ele seria para normalizar a situação política, a retomada da economia. Pelo que estamos observando, não é nada disso, não? São outros fatores. Então, é uma situação muito peculiar, eu te diria. Acá en la Argentina, Rubens, hay una versión que se estaba escuchando cuando apareció el tema la versión que había cuando apareció el tema de la carne, que en realidad era unido a la Lava Jato y al tema con la Odebrecht, era que se buscaba que la economía brasileña se internacionalice más. Entonces muchas de estas empresas que habían crecido mucho, de hecho el principal exportador de pollo del mundo, el principal exportador de carne vacuna del mundo son brasileños, y bueno, y ni hablar de Petrobras, era principal empresa petrolera de Latinoamérica y una de las 4 más grandes del mundo, creo, o algo así. Lo que se estaba buscando con esta avanzada, diríamos, contra los frigoríficos y las petroleras era que fueran perdiendo importancia a nivel internacional y que se fueran transnacionalizando, mejor dicho, sí, estas empresas. É isso, ao fim é isso, não? Se ha produzido esse hecho por uma pugna interna, pero a consequência é essa, não? E Osvaldo, é bom que tu tragas essa referência, pois ela é essencial para compreender um pouco alguns dos elementos da convergência de interesses para que se produza o golpe esse acá, não? Em Brasil. Eu alargaria um pouco a dimensão do análise, ponendo a nível internacional que referência, não? E nos últimos anos, o mundo vive um processo de intensa transição em cenário internacional, não? Se pode dizer que nos últimos 10, 15 anos a tendência cada vez maior é um mundo multipolar, não? Com a emergência de novos atores internacionais, notadamente um deslocamento do setor mais dinâmico da economia para o sul econômico, principalmente para a Ásia, mas também em outros países da periferia, não? Capitalismos medianos, como o caso brasileiro, não? E, bueno, as potências que são as detentoras de grande poder atuam para manter o status quo. Não querem que se produza uma transformação, não? A última grande transformação que se produz em cenário internacional dessa natureza teve como consequência uma guerra, não? Que foi na Segunda Guerra Mundial e que Estados Unidos se mete como a principal potência. Bueno, em esse cenário de grande reconfiguração, ou seja, não podemos pensar que as disputas geopolíticas, geoeconômicas, elas não têm dimensão nacional, não? Em esse período, Brasil ha logrado, por uma estratégia, por uma definição, utilizando instrumentos públicos para tal, internacionalizar uma parcela de
seja, houve uma internacionalização do capitalismo brasileiro. Sí. ¿No? Isso se ha produzido em setores importantes, não? Ou seja, a Petrobras, que já era, portanto, uma grande empresa, pero ha descoberto novos reservatórios de petróleo. O setor de serviços de engenharia, onde há uma inteligência, não? Esse setor de engenharia, ademais de ser internacionalizado, ha contribuído muitíssimo com o processo de integração regional, sendo importantes iniciativas de integração física na região, e o setor alimentício também, não? O que nós outros percebemos, nos damos conta, não? Quando uno faz uma análise mais fria de lo que é a Operação Lava Jato, não? É que ela aparenta ter o golpe e a Operação Lava Jato, não? Acá dizemos que o golpe foi consórcio, não? Entre distintos atores que tinham como único objetivo a queda do governo de Dilma. E havia outros setores que tinham outros interesses, não? E um deles é abrir o mercado brasileiro para as empresas internacionais e quebrar essas principais empresas brasileiras. A Odebrecht é uma empresa que, hoje, mais allá de uma empresa de engenharia, era uma empresa que estava vinculada à base industrial de defesa brasileira. É uma empresa que estava, por exemplo, tem papel ativo na construção do caso submarino nuclear. De submarino nuclear. Sí, sea, tenía un área de defensa, no sé si la sigue teniendo, muy importante, que también producía electrónica para la defensa. Claro, o sea, entonces no es una empresa más cualquiera, ¿no? Es una empresa que adentra en un cierto ramo estratégico, ¿no? El ramo del petróleo y del gas, el mismo, ¿no? Entonces, en el sentido de conter, voltamos lá na dimensão internacional, não? Bueno, como eu posso conter esses polos emergentes? Como eu posso conter que em Sudamérica se constitua polo de poder regional que se contraponga? Bueno, há interesses políticos e econômicos, não? Quem mirou a película essa de Snowden, os temas ficam muito claros. Ou seja, a espionagem era utilizada tanto para objetivos políticos como uma informação estratégica para interesses econômicos, não? Para a disputa de comércio. Há 2 dias, há periódico em Brasília chamado Valor Econômico, não? Periódico especializado em notícias econômicas. Que está ligado a la cadena de la Red Globo. Foi comprado há pouco por La Globo, não? Pero que dizia o Valor Econômico em uma de suas portadas? Brasil se transformou em alvo de caçadores de recompensa. Parece raro, não? Ou seja, pero lo que existe. As autoridades brasileiras acabaram atuando para ofertar provas que incriminam as empresas brasileiras em exterior. Então, hoje, grandes bancas advocatícias americanas estão à caça de delatores em Brasília para que possam adentrar com ações em tribunais brasileiros demandando as empresas brasileiras por pérdidas, demandando a Petrobras, demandando a Odebrecht, demandando os frigoríficos. Rubens, yo no quiero cortarte, pero me parece que sería muy interesante hacer una pequeña pausa musical para escuchar a Chico Buarque de Holanda cantando un tema llamado Injuriado. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo
por que anda agora falando de mim? Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Por que anda agora falando de mim? Rubens, quería aprovechar lo que estabas colocando de los momentos actuales de pérdida de derechos laborales y de pérdida de puntos estratégicos en la producción y de estos nuevos actores omnipresentes que son los operadores jurídicos que pasan a tener un protagonismo importantísimo dentro del juego político. Con el golpe militar del año 64, te propongo la siguiente tesis. El golpe militar en Brasil se dio en el año 64, ¿no? Sí. Con el AI-1, ¿no? Sí. El 9 de marzo, ¿no? Pero acto institucional número 1, ¿no? Pero yo creo que la verdadera dictadura comienza con el acto institucional número 5. Estás correctísimo. Y que fue un periodo de pérdida gradativa de diversos derechos a medida que el régimen se veía amenazado, a medida que las oligarquías veían que podían llegar a perder el poder. Y el acto institucional número 5 se dio con 100.000 personas en la calle para reivindicar la muerte de un estudiante, ¿no es verdad, Rubens? Sí. Mira una cosa, ¿no? El golpe en 64... como hubo ahora, ¿no? Tuvo un apoyo popular, tuvo un apoyo de un sector medio, de las clases medias, ¿no? Familia, tradición y propiedad. Las personas salían a las calles, ¿no? Las señoras del T de las 5, ¿no? Salían a las calles en defensa de la familia, en defensa de valores. En aquel momento... La que movilizaba mucho las manifestaciones era la Iglesia Católica, y ahora podemos ver que la que movilizaba mucho las manifestaciones en la Paulista eran las iglesias pentecostales, ¿no es verdad? Las neopentecostales. Eso, exactamente. Exatamente, não? Isso é um fator muito interessante, Ramiro, que eu não quero tocar, depois permite que comentemos um outro detalhe, não? Bueno, en ese proceso del acto institucional número 1 hacia el acto institucional número 5, ¿no? Essa base social foi se deteriorando, não? Incluso, houve muita, como houve nesse momento, não? Houve muita incompreensão
propriamente, incluso de la esquerda, das forças democráticas em 64. Muitos diziam que o golpe ia ser uma coisa rápida, que 2 anos depois haveria eleições e nós outros, a esquerda, que ia ganhar. Foi um período rápido que durou 21 anos, não? Com profundas consequências, pero essa base inicial de apoio foi se decompondo, se deteriorando, não? Porque as pessoas, muitas iludidas, não? Algumas acreditavam que aquela era a opção, pero outras se deram conta que haviam sido ludibriadas, não? E em 68, com o ato institucional número 5, a primeira ação que a ditadura hace é destruir a Oficina Nacional da União Nacional de Estudiantes, não? La UNE. É um prédio em Rio, e na praia do Flamengo. Era uma oficina histórica, porque foi uma oficina que foi tomada pelos estudantes. Antes havia sido um clube nazifascista, transformou-se em um símbolo na luta contra o nazifascismo, e era a oficina dos estudantes. E a primeira ação que a ditadura ha tenido, como a partir do AI-5, do ato institucional número 5, foi atacar as organizações sociais. E a UNE, em aquele momento, era a principal organização. Uma nota. Quem era o presidente da UNE em esse momento? Nosso querido ex-canceler José Serra, o ex-senador por São Paulo. José Serra, demonstrando a coragem que tinha, foi como presidente, mirou a oficina em chamas, não? Convocou uma huelga general dos estudantes, pero salió, huyó del país clandestinamente, ¿no? Y se refugió en Chile. Sí, fue se quedar en Chile. Entonces, un tipo que de poca coragem, ¿no? Una pequeña nota. Pero el golpe esse, ele foi se recrudescendo, ¿no? E não foi um processo simples. Isso que eu diria, assim, não? E qual foi a razão principal, não? Porque isso por que houve aquele golpe ali e por que houve esse agora, cara, não? Quando uno mira um pouco esse receio de uma classe média de perder seu privilégio, uma pugna distributiva, não? Ele receio de um setor da élite brasileira de perder privilégios e uma demonstração de que não tem muito compromisso com um valor, não? Que hoje acusam o valor da democracia. Dizem que a esquerda não tem, mas quem sempre enfrentou com a ruptura da democracia foi a direita. Inclusive algunas figuras muy destacadas como el gobernador Lacerda, que había sido ya un antivarguista empedernido, y después fue una de las personas que más se movilizó a favor del golpe del 64, se arrepiente después y entra dentro del frente de resistencia, ¿no es verdad? Lo aspecto que há em comum, não, é que em ambos casos o combate à corrupção se transformou em uma ferramenta política de desestabilização, não? Corrupção deve ser combatida veementemente, pero ela não pode ser utilizada para desestabilizar o sistema como tal, ou mesmo para desestabilizar setores estratégicos da nossa economia, não? Hoje, o que hemos visto depois de 3 anos de Operação Lava Jato, é um nível amplo de desemprego, não? Se disse as consultorias de mercado, não, que a Operação Lava Jato ela foi responsável por até 3% da queda do PBI brasileiro nos últimos anos. Não é pouca coisa. É responsável por a quebra dos setores mais ativos da economia brasileira, não? E hoje Brasília está muito mais barato para que empresas de outros países possam comprar seus ativos, não? Hoje é mais fácil comprar empresas brasileiras. Quando uno mira o que há de investimento internacional acá, não é inversão, é aquisição de grandes ativos, não? Agora o que se estão vendendo são aeroportos,
son compañías de agua, ¿no? Não é uma reflexão contra a presença do capital privado em esses setores. É que, única e exclusivamente, são setores internacionais. Há pouco, houve um edital da Petrobras para uma obra em Rio, na área do pré-sal, na qual estavam proibidas de participar as empresas brasileiras. E 30 empresas que participaram se inscreveram no edital, todas elas internacionais. Ou seja, estamos abrindo nossas portas para outros setores, não? Ou seja, o recurso isso não se queda cá. Muitas vezes, incluso, ele trabalho mais refinado, de maior valor agregado, não é um trabalho nacional. Rubens, te propongo que hagamos otra pequeña pausa musical. Vamos a escuchar otro tema que nos propones y después seguimos. Muy bien. Vamos a escuchar entonces una canción que se llama Nosotros no vamos a pagar nada, Nos no vamos a pagar nada, de Raúl Seixas, y después te proponemos que nos digas por qué. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel dá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar, pois esse modo está pra alugar. Ei! Grande soluça! Ei! Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free. Tá na hora, é tudo free. Vamos embora da lugar. Os outros entrar, pois esse imóvel tá pra alugar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free. Tá na hora, é tudo free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar, pois esse modo está pra alugar. Está pra alugar, meu Deus. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Absolutamente free. Tá na hora. É tudo free. Vamos embora. Rubens, ¿por qué elegiste esta canción de Raúl Seixas? Raul Seixas é personagem não, brasileiro, é o início do rock não, nacional e é exemplo da canção política, não? Uma denúncia contundente de que a hora é free, não? A hora vamos entrar, vamos permitir que os gringos entrem e comprem o que queiram, não? Crônicas da vida política brasileira que Raul conseguia com sua poesia e com sua irreverência poner em uma canção como essa. Y es interesante porque también es la ilusión que puede llegar a tener la clase media, ¿no? No vamos a pagar nada, vamos a vivir alquilando nuestro país. Y de alguna manera creo que tanto la generación del 64 que apoyó el golpe del 64 y que demoró más o menos 6-7 años para descubrir que no era lo que ellos pretendían, que los habían defraudado, como me parece que lo que está ocurriendo ahora con esta nueva generación aquí en Brasil,
es que se van a dar cuenta que van a perder derechos que ellos pensaban que estaban consolidados para siempre, ¿no? Y no solamente derechos, empresas nacionales estratégicas, y eso se va a pagar muy caro en el futuro, ¿no es verdad? Sí, pues uno va a tener una nación, un país mucho más fragilizado, ¿no? Cuando uno mira el escenario internacional hoy, ¿qué uno percibe? La cuestión nacional ha ganado una dimensión de una otra calidad, ¿no? La importancia de la cuestión nacional, la importancia de existir un Estado como indutor del desarrollo, ¿no? Vamos llamar desarrollo porque é a palavra que há, e também como garantizador de direitos, ¿no? Lo que hemos visto nessa situação é uma fragilização do Estado e de setores econômicos importantes. Lo que tendremos em 20 anos, não? Em essa lógica, serviços públicos de muita pior qualidade, uma economia mais primária, não? Com menos valor agregado, um processo de desindustrialização grande, não? O que se percebe, ao fim e ao cabo, é que haverá um empobrecimento em geral do país, não? Em um momento que o mundo vive profundas transformações econômicas e tecnológicas. Ou seja, nós vamos nos quedar aún mais retrasados, não? Enquanto ocorrem outras transformações na cena internacional. Há muita ilusão desses setores medianos, não? E inclusive de outros setores econômicos também, com esse movimento, pois eles também serão afetados. Quem hoje ganha com isso, em primeiro lugar, é o setor rentista, não? Vocês devem saber que se aprovou ao final do ano uma emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos, não? O gasto público de 2018 será ampliado por la inflação de 2017, não? Bueno, que nenhum país do mundo existe uma fixação do gasto público por tão largo tempo, porque em 20 anos a população cambia, não? A população envelhece, tu tens outros tipos de problemas, tens outras situações. Então, o que observamos é que haverá uma qualidade cada vez menor de serviços públicos, tragédias como as que hemos observado ao início do ano no sistema prisional brasileiro tendem a ocorrer em outros casos. Vamos ver uma situação de degradação social muito grande. Se não há um câmbio, o que se espera nos próximos anos é uma huella de pressão muito grande no Brasil, porque flexibilização dos direitos laborais. Bueno, agora foi aprovado ayer uma flexibilização total dos direitos laborais. Uma madre, uma mulher que trabalha, hoje tem direito a passar 6 meses de licença para cuidar de seu filho, não? Recém-nascido. Com essa flexibilização laboral, perde esse direito. Perde direito à jubilação, porque não tem a necessidade de contribuir para a jubilação. Ou seja, é uma flexibilização muito profunda dos direitos, o que ha passado acá agora, não? As consequências disso serão muito graves e não irão atingir somente os setores mais pobres, não? Porque isso já penso a sentir, pela classe média também, porque vai quedar-se mais empobrecida, não? E o que percebemos é que há muita gente que começa a perceber que foi enganada, não? Porque diziam que não, vamos acabar com a corrupção. Pero os que han puesto são os que sempre estão mais chafrudados do que tudo, não? Temer sua equipe ali, qualquer coisa, é para comprar o departamento, é para construir um piso a mais. Outro tinha problema porque havia expandido suas terras para uma área pública. Enfim, as pessoas começam a se quedar um pouco indignadas, não? Pero em uma situação como essa,
me parece que é importante valorizar a política como uma forma de mediação dos conflitos e das opiniões diferentes da sociedade. Não é criminalizando a política, não é desmoralizando a política que se vão solucionar os problemas, não? Pero querem desmoralizar a política para os que sempre mandaram continuem mandando, não? Y en eso nos remite nuevamente al proceso del 64, donde los que siempre mandaron siguieron mandando, solo que ahora, en lugar de tener que negociar en un congreso más democrático, lo hacían a través de algunas cenas con algunos militares que ejecutaban las obras que ellos mismos querían, ¿no? Ramiro, lo que cambió fue el uniforme. En 64 era el uniforme militar. Ahora es la toga. Hoy es la dictadura de la toga lo que está, ¿no? Cambió el uniforme solamente. Se produce un desequilibrio entre los poderes y una estructura del Estado empieza a una acción más activa, ¿no? Frente a outros poderes, e a justiça é isso que Rui Barbosa disse, não? Contra ela não há a quem recorrer. Si a eso le sumamos el papel legitimador que tiene el poder simbólico de los medios de comunicación hegemónicos. Total. Bueno, hoy uno mira el noticiero, con toda la crisis, todo día se dice que la economía está avanzando, ¿no? Con todo el nivel de desempleo, pero se dice que la economía está avanzando. A mi modo de ver, um golpe. É difuso saber quais são os atores centrais, não? Pero aparenta que, sacar essas forças democráticas e progressistas que têm um projeto autônomo de país. 2, fazer uma profunda reforma de austeridade para ampliar a competição internacional da economia brasileira. Sacar direitos dos trabalhadores, austeridade, para competir a nível internacional. 3, quebrar setores estratégicos da economia. 4, reestruturar o sistema político de um modo em que as forças democráticas, progressistas, querem completamente aisladas. Ou seja, não têm a menor possibilidade de volver a plantear a possibilidade de regressar ao poder, não? É contra isso que navegamos, é contra isso que lutamos hoje aqui em Brasil, não? É cada vez mais um sentimento na academia, nos médios, da necessidade de se estabelecer um novo pacto, não? Ou seja, primeiro vai que revisar o que foi feito, não? Nesse período, porque sim, existiram muitas conquistas, não? E transformações importantes que estão enraizadas em pueblo, não? Mas também existiram muitos problemas. É necessário, de um modo ou de outro, renovar um projeto, buscando superar os problemas e as limitações que han existido, valorizar o que foi conquistado e pensar um Brasil para frente, não? É necessário pensar saídas para a crise e fazer um amplo movimento que não deve reunir somente forças de esquerda, forças democráticas, forças nacionais, uma aliança entre produção e trabalho para pôr o Brasil adelante, sempre na premissa do respeito à democracia e do respeito ao Estado democrático do direito, e valorizando a política como instrumento mediador das diferenças da sociedade. Bueno, Rubens, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo solamente me quedó un solo temita que me gustaría hablar, de lo que estaba indicando, lo que está pasando ahora en Brasil sobre la pérdida de derechos, casi pérdida del Estado republicano, porque ya no hay más control entre los poderes, etcétera, un montón de cosas. En Argentina es igual. Lo que pasa es que a cada parte le sumamos que nos estamos endeudando de manera muy importante y que creo que va a ser una carga para todo lo que se viene y para muchos años. Pero después la lectura de la realidad argentina es muy parecida a la que hizo Rubén de Brasil. Yo me despediría de ustedes con una cosita solo, si me permite, Osvaldo y Ramiro, ¿no? O sea, tumbar Brasil y Argentina es tumbar la región, ¿no? Es desmontar ese polo de poder autónomo que se vinha construindo e que
tem papel nessa luta por reordenamento internacional. Es una lectura geopolítica que se puede hacer, ¿no? Un abrazo muy grande, ha sido todo un verdadero placer tenerte con nosotros y te comprometemos para futuros programas, lógicamente. Saludos, un abrazo y un gusto grande, Osvaldo y Ramiro. Un abrazo y un gusto de conocerte. Bueno, les recordamos que este programa sale en la radio oficial de Resistiendo con Aguante y también por la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden encontrar en nuestra página www.cafemercosur.com y en las redes sociales Facebook y Twitter también como Café Mercosur. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, Ramiro, y un abrazo, Rubén. Saludos. Chao, Rubén. Chao, chao.